Será que você já venceu o medo de levar a sua vida financeira e o seu dinheiro para dentro de uma sessão de terapia? Para elaborar essa relação, refletir sobre ela, integrar partes dela e assim poder tomar decisões emocionalmente mais maduras sobre o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro numa perspectiva para além da racional de planilhas, contas e investimentos. A gente fala sobre dinheiro na perspectiva psíquica, compreendendo como o dinheiro interfere na nossa realidade interior e como a nossa realidade interior e inconsciente também interferem na nossa vida financeira. E muito provavelmente a sessão de hoje vai dar um bug na sua cabeça. A gente vai falar sobre aspectos psicológicos de uma crença que nós carregamos há muito tempo. O dinheiro é sujo. E você pode se perguntar, mas Sara, a gente quase nem mexe mais em dinheiro físico. Isso é coisa que os maias e os incas faziam há algum tempo atrás. Eu hoje uso cartão de crédito, pago tudo no débito, pago no Pix. Eu praticamente não vejo o dinheiro de forma física e concreta na minha mão. Será mesmo que eu ainda acredito que o dinheiro é sujo? E eu vou te dizer que sim. Inclusive, se você conhece alguém que tem essa crença, que vive de uma forma a achar que o dinheiro é sujo, nojento, precisa ser tirado da vida, precisa ser limpo, já encaminha esse episódio para ela, convida ela para vir aqui, para poder refletir com a gente e quem sabe encontrar decisões e tomar decisões, encontrar soluções diferentes para a sua vida. Se você foi como eu, você cresceu nesse ambiente em que adultos te diziam: o dinheiro é sujo. Vai lavar a mão, porque você não sabe onde esse dinheiro passou. Esse dinheiro passou na mão de muita gente, chegou na sua mão. Poxa, lava a sua mão antes e depois de pegar o dinheiro. E essa perspectiva de que o dinheiro é sujo, ela não diz respeito sobre uma realidade concreta. Afinal de contas, hoje, nós quase não utilizamos mais o dinheiro físico. É muito mais difícil você encontrar pessoas que fazem realmente transações materiais e compras com o dinheiro físico. A maior parte das compras e vendas acontecem via cartão, via Pix, via forma eletrônica. Dificilmente alguém chega com o dinheiro e diz, pago assim com dinheiro. Tem muita gente que ainda usa, mas a grande maioria já tem se adaptado a meios de pagamento digitais, a meios de pagamento que não envolvem o dinheiro de uma forma mais física, o que a gente chama de dinheiro vivo, né? Então, mas mesmo assim, essa crença, o dinheiro é sujo, está na nossa psique, faz parte da nossa realidade interior, independente se você mexe ou não com o dinheiro. Mas antes da gente entender os aspectos psicológicos dessa frase que o dinheiro é sujo, vai valer a pena talvez a gente entender como é que a gente funciona. Dentro de você tem alguns territórios diferentes. Nós temos o território da consciência, que é aquele território que nos diz tudo sobre eu. Tudo aquilo que é conhecido e aceito como eu está na consciência. E a consciência, ela tem algumas funções e algumas características específicas. Além da consciência, nós temos o território do inconsciente, que é muito mais amplo, muito mais vasto do que o que nós imaginamos. A gente talvez não conheça, não tenha como conhecer ainda todos os mecanismos que operam no inconsciente. Ele é amplo, ele é vasto, ele é mutável. Eu digo que o inconsciente é um mistério. Mas quando a gente fala de consciência, existem, pelo menos para o Jung, que é dele, do olhar dele que eu estou trazendo, as reflexões que eu estou te colocando aqui hoje sobre o dinheiro é sujo, da cartografia da mente do Jung. Então, dentro da consciência, para o Jung, existem todos os aspectos que nós dizemos eu. Eu sou a Sara, eu sou mulher, eu sou nordestina, eu sou casada, eu sou psicóloga, eu sou chata, eu sou legal, eu sou bonita, eu sou feia, eu sou alta, eu sou baixa. Tudo aquilo que eu considero como eu está na minha consciência. E a consciência, ela tem uma característica muito particular que é de diferenciar as coisas.
Para poder dizer que algo sou eu, que aquilo faz parte de mim e que é aceito dentro de mim, eu preciso compreender as partes que compõem aquilo para poder fazer escolhas. É quase como se fosse função do consciente separar, abre aspas, o joio do trigo. Então, ele está lá no meio de várias sementes, no montão de sementes, e tem semente de papoula, e tem semente de girassol, e tem trigo, e ele vai separar todas as sementes e depois ele diz: ah, isso é trigo, isso é papoula, isso é girassol, isso aqui é abóbora. E essa é a função da consciência: discernir, separar e identificar. Ao longo da nossa vida, a consciência ela vai tendo um papel fundamental na nossa formação como pessoas. Porque uma outra função da consciência é dar foco. Então, depois que ela separa todas as sementes, ela vai dizer assim: eu tenho um tempo limitado. Ela tem consciência de tempo linear. Eu tenho um tempo limitado. Eu não consigo estudar essas 4 sementes ao mesmo tempo na profundidade com o foco que eu gostaria. Eu vou escolher uma delas e uma delas eu vou estudar a fundo e me especializar apenas nessas sementes. E assim a consciência vai trabalhando todos os conteúdos e tudo aquilo que o ambiente ao nosso redor vai nos trazendo de informações. Nós vamos nos relacionando com o ambiente, nós vamos dando feedbacks, recebendo feedbacks do ambiente, nós vamos criando relações, nós vamos interagindo com pessoas e com objetos e com o ambiente como um todo, e essas interações trazem como se fossem um monte de sementes. E esse monte de sementes, a consciência começa a separar e fazer a separação e diferenciação de tudo que vai sendo apresentado para a gente. E depois ela dá um hiperfoco. Faz parte da consciência dar um foco em uma das partes, na hora que ele começa a separar em uma das partes e ser super especialista. E dizer: eu sou a consciência especialista em trigo, eu sou a consciência especialista em papoula, eu sou a consciência especialista em semente de girassol. E assim a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e vai aprofundando o nosso conhecimento do eu. Mas para esse processo acontecer, para esse processo realmente continuar acontecendo e haver cada vez mais essa hiper especialização da consciência, esse foco da consciência para entender quem sou eu, para me diferenciar versus todas as outras pessoas, para me separar e me destacar de qualquer manada, qualquer grupo, qualquer projeto social, qualquer grupo social que eu esteja participando e eu possa me entender como um indivíduo único, singular, dentro de um grupo. A consciência faz esse processo, só que ele também tem as suas características de ter um, abre aspas, lado negativo. Ou melhor dizendo, talvez uma consequência desse processo. E é aqui que a gente começa a entrar nos aspectos psicológicos da frase: o dinheiro é sujo. Um dos subprodutos da consciência nesse processo de diferenciação e hiperfoco que ela dá é a criação da sombra. Dentro de nós, a sombra é um território que fica no inconsciente, adjacente ali à consciência, perto dela, com acesso a ela por alguns lugares mais esquisitos, mais diferentes e desconhecidos muitas vezes da consciência. Ela acaba entrando e invadindo a consciência de vez em quando, mas a sombra fica no inconsciente, em tudo aquilo que é um mistério para nós, tudo aquilo que é desconhecido. A sombra é um desconhecido dentro de nós e é um subproduto desse processo da consciência. Quando a sua consciência vê lá aquele monte de sementes, e essas sementes podem ser características que você pode colocar. Você pode trocar trigo por uma pessoa calma, você pode trocar semente de papoula por alguém estressada, você pode trocar a semente de girassol por qualquer característica que você vá compreendendo que precisa realmente trazer para você, para a consciência, para dizer eu.
Então, quando a consciência está fazendo esse processo de diferenciação, ela começa a separar essas sementes e ela começa a dizer papoula, girassol, abóbora, semente de abóbora e trigo. Eu sou trigo, tá? Se eu sou trigo, eu já sei que eu não sou abóbora, girassol e papoula. Se eu não sou nenhuma dessas coisas, e na verdade algumas delas estão aqui dentro de mim, eu jogo essa informação para a sombra. De uma forma prática, o que é que acontece dentro de você? Estou interagindo numa relação. Essa relação me molda de alguma forma. Nós somos moldados pelo ambiente o tempo todo, adaptáveis às situações, aos grupos, às pessoas, ao local onde nós estamos. Em determinado momento, é certo, por exemplo, em um grupo que você use batom vermelho. Então você vai usar batom vermelho. Mas se você muda de grupo e naquele outro grupo não pode batom vermelho, você vai tirar esse batom vermelho. E o seu desejo de usar batom vermelho vai ter que ir para algum lugar. E o lugar para onde ele vai se chama sombra. Na sombra estão todos os nossos conteúdos emocionais, de comportamento, relacionais e as informações sobre nós que nós não conseguimos aceitar como sendo nossas. Eu cresci, eu era criança e tinham várias fotos minhas de batom vermelho. Durante a adolescência, eu estive em um grupo religioso que não me permitia colocar batom vermelho. Então, eu reprimi, eu escondi esse desejo de usar um batom vermelho e ele foi para a sombra. Depois de um tempo, eu saí do grupo religioso e eu voltei a usar batom. Mas mesmo usando batom depois, eu ficava me perguntando, será que eu posso? Será que isso é legal? Será que isso sou eu? Será que isso? Será que aquilo? Eu comecei a me questionar quando eu comecei a trazer aquilo da sombra para a consciência. Muitas das vezes, o conteúdo que está na sombra, no inconsciente, são coisas sobre nós que nós temos vergonha ou qualquer dificuldade em lidar. Eu tenho dificuldade de lidar com o fato de que eu não sei tudo. Então eu vou jogar na sombra toda aquela sensação de vergonha de que eu não sei. Quando qualquer pessoa me perguntar qualquer coisa, eu finjo que eu sei, dou a primeira resposta que me vem à cabeça e eu não preciso passar por essa vergonha. Esse aspecto da minha psique, daquilo que habita dentro de mim, que me diz, eu não posso dizer que eu não sei, eu não posso dizer que isso eu não faço, alguma coisa nesse sentido. Eu não posso dizer para essa pessoa que eu sou arrogante, eu não posso cobrar a minha sessão assim tão alto, as pessoas vão achar que eu sou mercenária. Então, todas essas características que batem de frente com um senso de eu, com aquilo que eu acho que eu sou, ou que eu tenho vergonha de saber que eu sou, eu jogo lá nesse espaço da sombra. E é por causa dessa sombra que o dinheiro vem nessa perspectiva de dinheiro sujo. Aspectos da sombra não necessariamente são aspectos que são ruins. Eles podem, por exemplo, ser aspectos bons e benéficos, mas que nunca puderam ser incentivados por qualquer motivo. Por exemplo, digamos que você quer ser artista plástico, mas o seu bisavô era médico, o seu avô era médico, o seu pai era médico. Você quer ser artista plástica? Não vai poder. Não trabalhe nessa família, todas as pessoas são médicas. Por que você vai ser artista plástica? Você pega o seu desejo, a sua vontade, a sua característica de artista plástica, todo o seu talento e você joga para a sombra. E aí você vai lá, faz um vestibular de medicina, passa, fica 6 anos na faculdade, mais tantos anos de residência, começa a trabalhar com aquilo e aquela sombra do artista plástico começa a te comer aqui atrás da orelha e diz assim, então, dá aquele comichão ali, olha só que lindo aquele quadro, podia ser você.
Aquela obra de arte podia ser você. Você podia estar fazendo curadoria de um museu como o MASP, mas não, você seguiu na medicina. Essa é uma característica de sombra. Existiu uma característica em você, você poderia realmente ter desenvolvido um talento, você pode ter nascido com um talento para uma profissão, mas não pôde exercer a profissão por pressão de um grupo que pediu para você, que disse, olha, se você não fizer isso, você não pertence. Fez você olhar para aquela profissão e dizer, eu não posso, eu vou envergonhar a minha família, eu vou envergonhar a escola, eu vou envergonhar a religião, enfim, eu vou passar por um processo de vergonha, portanto, tudo isso vai aqui para trás, fica na sombra e eu não preciso lidar com isso. A questão é que quando conteúdos da nossa vida, desejos que nós temos, vontades que nós temos, aspectos da nossa totalidade que precisam também fazer parte, emoções que eu não posso sentir, que são proibidas, como o medo, a raiva, a tristeza. Nossa, por que você está triste? Não, não pode. Eles vão para a sombra. E aspectos sombrios são aspectos que são considerados, abre aspas, sujos, comparados com aspectos da consciência que são considerados, abre aspas, limpos. Eles não são limpos porque necessariamente eles são limpos mesmo, no sentido de limpeza, de candura, mas no sentido de que eles são aceitos dentro das relações e dos ambientes em que eu interajo e faço parte. Eles são limpos porque eles são aceitos. E as outras coisas que estão na sombra são sujas porque não são aceitas como corretas, como justas e como boas nos ambientes em que eu faço parte. E é aqui que a gente começa a entender por que o dinheiro é visto como sujo. Quando nós estamos lidando com o dinheiro, ele toca em partes nossas que não necessariamente são aceitas nos ambientes que nós fazemos parte. Nós recebemos algumas características de comportamentos, de crenças, de valores, mas principalmente de modelos e padrões a serem seguidos, que nos dizem que quando nós seguimos esse padrão, nós somos justos, nós somos certos, nós somos bons. Quando a gente fala sobre dinheiro, existe um padrão e um modelo muito sutil e oculto e muito implícito. Ele não é o modelo falado verbalmente para as outras pessoas. Mas no momento em que você se comporta, abre aspas, fora do modelo, você é julgado, você é apontado o dedo, você é xingado, você é ameaçado de perder muitas vezes relações importantes dentro desse processo. Então, quando você toca o dinheiro, quando você lida com o dinheiro, dependendo de onde vem esse modelo, ele pode estar ativo dizendo para você como você deve se manter, como você deve se comportar, o que você deve fazer com esse dinheiro para ser considerado bom, belo, verdadeiro. E aqui você pode começar a perceber dos grupos, das instituições que você já faz parte ou fez parte, para compreender o que é esse grupo, essa instituição, essa profissão, esse coletivo diz para você de uma forma explícita, com regras muito claras ou implícitas naquelas linhas pequenininhas, sabe? Aquelas partes lá de baixo que ninguém lê, aquelas letras miudinhas. Então, quais são as regras implícitas que esse grupo tem sobre dinheiro? Eu posso falar sobre um grupo que eu faço parte e que demorou bastante tempo para poder questionar algumas regras desse grupo sobre dinheiro. A psicologia. Dentro da minha formação, eu me formei já tem mais de 20 anos, eu me formei lá em Fortaleza e na época que eu já me formei, era comum os professores me dizerem que, quando eu me formasse, era só ir no CRP, ativar o meu número, ter o meu cartão, que só deveria ter meu nome, a minha profissão, psicóloga, o meu número de telefone e o símbolo da psicologia.
e que eu atendia crianças, adultos, velhos, jovens em luto, em transição de carreira, eu atenderia tudo. E o máximo que eu poderia era entregar o meu cartão para as pessoas. Há 20 anos atrás, era assim mesmo. Eu podia colocar o meu nome numa lista telefônica, como faziam os maias há 20 anos atrás. Mas eu não podia falar para as pessoas o quanto eu cobrava a sessão. Eu não podia falar para um cliente que a minha sessão era 50, 100 reais. Há 20 anos atrás, esse era um valor super alto. Eu não podia falar para o cliente que se ele não pudesse, né, se ele não tivesse condições de pagar aquela sessão, eu deveria atendê-lo de forma gratuita. Todo o processo de dinheiro para dentro da psicologia e para dentro da terapia como um todo era um grande tabu porque ninguém falava sobre dinheiro. Eu não posso cobrar um cliente. O cliente que está atrasado, eu não posso mandar mensagem para ele para dizer, olha, seu Joãozinho, tem 2 meses que o senhor não paga, olha, a gente vai precisar suspender as sessões porque isso é uma prestação de serviço e eu dependo desse dinheiro também, é o meu salário, Não, não posso. Eu precisava atender o seu João até o momento em que ele não precisasse mais e depois eu vi o que eu falava sobre dinheiro, como é que eu fazia para cobrá-lo sobre isso. Mas dinheiro dentro da terapia era e é um grande tabu. Terapeuta que fala sobre dinheiro é mercenário. Terapeuta que fala sobre a sua vida financeira e sobre dinheiro é muito mesquinho. Cobrar pelos atendimentos é feio. Eu recebi praticamente essa instrução, não de forma explícita, mas de uma forma muito implícita. Quando a gente falava sobre dinheiro dentro da faculdade, a gente praticamente era mandado calar a boca. Não podia nem tocar na palavra dinheiro dentro da faculdade. Isso significa que terapeuta que ganha dinheiro é sujo, porque o dinheiro... Eu estou fazendo isso por amor à profissão, porque eu estou numa profissão de cura da alma. É uma profissão de muita nobreza. Por que eu vou ficar me importando com mesquinharias como dinheiro? Se eu falo sobre dinheiro nas minhas sessões, eu sou mesquinha. O dinheiro é sujo nesse sentido. Existe uma imagem, o modelo de terapeuta, que não pode falar sobre dinheiro. E o dinheiro é sujo porque, se eu falo sobre ele, a minha imagem é manchada. E essa frase, o dinheiro é sujo, fala sobre aspectos nossos ativados pelo dinheiro que saem da sombra e mancham a consciência. Nossa, eu achei que na minha profissão de terapeuta eu não deveria falar de dinheiro porque é uma profissão nobre, é uma profissão de ajuda. Eu preciso atender aos necessitados, eu preciso estar aqui disponível o tempo todo. E eu não posso falar sobre dinheiro, eu não posso mencionar para o cliente que eu cobro o valor de uma sessão. Quanto que é o valor da minha sessão? Não, a gente pode ver, a gente vai vendo no caminho, não se preocupa. O importante é você estar aqui sendo atendido. E aos poucos, esse modelo e esse molde de quem eu deveria ser como terapeuta, como psicóloga, moldou os meus atendimentos até um ponto de eu achar que como psicóloga e terapeuta naquela época eu não conseguiria sobreviver, eu não teria dinheiro suficiente para isso. Porque o dinheiro era tão sujo, ou seja, ele abria portas da sombra, porque se eu cobrasse, se eu falasse sobre dinheiro, eu estaria sendo mesquinha, porque eu não estaria colocando o bem-estar do meu cliente na frente do dinheiro, né? O dinheiro não era nem importante, não estava nem na minha lista de tarefas. Não é tarefa do psicólogo, do terapeuta ganhar dinheiro. Não é. Então, quando a gente olha essa perspectiva que o dinheiro é sujo, é porque aspectos do dinheiro abrem portas da sombra. E a sombra tem aspectos que, quando chegam na consciência, tiram a mácula da consciência. A consciência fica má, fica suja, fica pesada ali naquele momento. É uma consciência pesada, eu fico com uma consciência pesada de cobrar dinheiro. Por quê? Porque é uma consciência pesada? Não, porque o modelo e o padrão que eu recebi de como lidar com dinheiro dentro dessa profissão
modelo e padrão que é amplamente aceito por um grupo de profissão, um grupo de profissionais, e eu estava indo um pouquinho diferente do modelo e do padrão que eu deveria ser dentro daquele grupo. Como eu estava desviando ali um pouquinho, eu estava começando a ficar com mais peso, estava começando a sair de um lado mais aceito. Então, para mim, o dinheiro que eu recebia era muito sujo. O dinheiro que eu recebia na minha profissão, já que, né, eu era psicóloga e era psicóloga por amor e era psicóloga por princípio, quando isso começava a ser pesado numa balança, ser psicóloga por princípio, por amor, porque a profissão é de ajuda e eu preciso ajudar o outro acima de todas as coisas, e eu recebo dinheiro, mas como pode? Eu tenho uma profissão de ajuda, eu amo o que eu faço, por que eu estou recebendo dinheiro? Por quê? E aí o dinheiro chega, ele é sujo porque ele tira a imaculação, né? Ele macula, ele mancha essa imagem que eu tenho dentro dessa profissão. E isso acontece em todas as instituições que nós fazemos parte. Se a instituição é, por exemplo, família, se você tem uma família que é toda de empresários e você quer ser professora de ensino fundamental, esse dinheiro vai ser sujo, porque ele vai trazer uma, abre aspas, má consciência. Porque você está indo contra o modelo da família, que é toda de empresários. Se você tem como instituição organizadora, por exemplo, a religião, algumas religiões têm essa característica de olhar o dinheiro como algo muito mau e muito perverso. Então, se eu estou dentro da religião, eu não posso falar sobre dinheiro. E se eu trago dinheiro para dentro para conversar sobre, nossa, eu trago na má consciência. Eu preciso ser uma pessoa boa. O que a minha religião fala sobre isso? O que a minha profissão fala sobre isso? O que a minha família me diz como eu deveria lidar com o dinheiro? Todos esses aspectos, esses modelos que nós compramos, ainda de uma forma inconsciente, e quando nós somos muito, muito, muito pequenas, nos diz bastante sobre em quais aspectos da nossa vida, em quais situações, em quais ambientes e na relação em quais pessoas o dinheiro vai ser sujo. Nossa, eu aprendi, sei lá, com a minha família que mulher não fala, o casal não fala sobre dinheiro. Ninguém discute dinheiro na mesa. Dinheiro não é para ser discutido na mesa. Então, se eu chego, caso com uma pessoa que é super aberta com dinheiro, que fala abertamente, eu vou entrar em pânico, porque eu cresci sendo bombardeada de informações de que não se conversa sobre dinheiro na mesa de casa. Você conversa dinheiro na rua. Em casa, não. E aí vem uma pessoa com quem eu caso, um homem, uma mulher, e me diz, não, vamos, a gente precisa sentar aqui e falar sobre dinheiro. Eu vou entrar em pânico. E aí eu vou achar que o dinheiro é sujo, porque ele vai trazer a discórdia para dentro dessa relação. Ele vai mexer com as relações de alguma forma. Percebe como esse aspecto psicológico do dinheiro é sujo? Ele mexe com sombra e mexe com o modelo que eu preciso seguir. E tudo aquilo que bate de frente com o modelo, não necessariamente com o aspecto sombrio e mau do dinheiro. Eu não sei se isso está fazendo sentido para você, se você está conseguindo aplicar na sua vida, ou tendo reflexões e tendo pensamentos e talvez, quem sabe, fazendo um pouco de ampliação de consciência e tentando entender como é que tudo isso se processa dentro de você. Mas reflete comigo. Será que eu tenho modelos que são e eu não posso abrir mão de viver? E todas as vezes em que eu recebo dinheiro fora desse modelo, eu estou achando que esse dinheiro é sujo? Será que eu tenho medo de falar sobre dinheiro porque eu acho que ele vai manchar a relação que eu tenho? Que será que a minha profissão encara de uma forma explícita, mas principalmente implícita, aquelas regras ocultas que todo mundo segue, mas ninguém sabe nem onde é que começou essa história? Que regras são essas? Começa a colocar no papel. E começa a perceber se, a partir dessas regras e dessa imagem, a sua relação com o dinheiro foi ficando mais complicada. Você foi se afastando da sua vida financeira porque ela está trazendo da sombra as
aspectos que são necessários para você lidar com o dinheiro, mas que se chocam com uma imagem interior que você acha que você precisa ter para poder seguir um modelo e um padrão. Se essa sessão e esse episódio te ajudaram de alguma forma, se inscreve aqui no canal, avalia, já ajuda muito o meu trabalho a crescer. E se você realmente sentir que esse episódio pode ajudar uma outra pessoa, você pode ajudar esse canal a crescer, encaminhe aqui, pede para os seus amigos se inscreverem, não custa nada e ajuda muito o meu trabalho a crescer. A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.